Salve nação, depois de uns dias ausentes, né, a gente acabou não conseguindo gravar esse pós-jogo da partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, um pouquinho de gripe ainda, né, garganta inflamada, infelizmente são coisas que acontecem, né. Falar um pouquinho do dia de hoje, muito movimentado, teve sorteio da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, né, nestas oitavas de final, um confronto histórico entre duas equipes gigantes do futebol brasileiro. E vai ser um confronto entre os dois maiores campeões da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem 6 títulos e o Grêmio tem 5. Então esse jogo com certeza vai atrair o olhar do Brasil inteiro praticamente, né? Todo mundo querendo acompanhar, querendo ver o vencedor. Momento diferente do Cruzeiro, né, em relação às outras ocasiões quando enfrentou o Grêmio, né? O Cruzeiro hoje com um time bem mais modesto financeiramente e também tecnicamente, né? E o Grêmio retornando também da Série B, assim como o Cruzeiro, com um investimento um pouco maior, tem aí Luiz Soares como seu grande destaque. Esse confronto, né, entre Cruzeiro e Grêmio será a 7ª vez que as equipes irão se encontrar em uma edição de Copa do Brasil, né? Aliás, será o 7º jogo, depois a gente vai ter o 8º, que são mais 2 jogos também por essas oitavas de final. Nos 6 jogos já realizados, são 2 vitórias para cada lado e 2 empates, ou seja, um retrospecto em Copa do Brasil muitíssimo equilibrado. Recentemente, em 2016, o Grêmio levou a melhor sobre o Cruzeiro em uma semifinal. E aí no ano seguinte, 2017, o Cruzeiro levou a melhor sobre o Grêmio também em uma semifinal. Então assim, retrospecto de Copa do Brasil muito equilibrado. 2017, o Cruzeiro passou do Grêmio na semifinal, pegou o Flamengo na final e acabou sendo campeão numa decisão por pênalti, tanto contra o Grêmio na semi, contra o Flamengo também na final, foi penalidade máximas. E o Cruzeiro conseguiu essa vitória, né, sobre o Grêmio na penalidade e avançou de fase. O retrospecto geral do confronto é favorável para o Cruzeiro, inclusive teve uma vitória recentemente pelo Brasileirão, né? São 35 jogos, 25 vitórias do Cruzeiro. Aliás, desculpa, 35 vitórias do Cruzeiro, 25 derrotas e aí tem 21 empates. Não são 31-5 jogos, acabei falando errado aqui. O Cruzeiro marcou 100 gols e sofreu 83. Então um retrospecto bem favorável para o Cruzeiro, mas na Copa do Brasil um embate sempre muito disputado. Praticamente a gente pode dizer que cada uma das equipes venceu em uma oportunidade, mas não foi bem assim, né? Mais 2 vitórias para cada e 2 empates. Então vamos aguardar, né, esses jogos que devem acontecer entre os dias 17 e 31 de maio, nas semanas do dia 17 e do dia 31. A CBF vai detalhar em breve como serão as datas exatamente, né? E o Cruzeiro decide em casa, jogo de volta em casa, então certamente o Mineirão lotado, se for lá mesmo, para acompanhar essa partida. Hoje a gente teve outra notícia divulgada, muito bacana, né? Divulgada pelo Samuel Venâncio. O Cruzeiro interessado aí em contratar o Zé Ivaldo, né? Zé Ivaldo, campeão da Série B pelo Cruzeiro. Ele tem contrato com o Atlético até o final desta temporada, ou seja, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O Atlético, nesse momento, também tem o interesse em assinar um novo contrato com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, inclusive, que vem sendo titular da equipe do Atlético, né? Em grande parte da temporada. São 16 jogos já disputados, jogos de Libertadores, Brasileirão, Campeonato Estadual. Então vem sendo um jogador muito importante também para o Atlético Paranaense. E aí o Cruzeiro vai ter essa disputa com o Atlético para tentar assinar um contrato com o Zé Ivaldo, que teve uma grande identificação com o torcedor cruzeirense e teve uma grande passagem pelo Cruzeiro, né? Foi o nosso xerifão da zaga ao lado de Oliveira e Eduardo Brock. Então assim, se por acaso o Cruzeiro conseguisse essa contratação, sem dúvida nenhuma seria um grande reforço que chegaria para ser titular dessa equipe do Cruzeiro, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Zé Ivaldo, entre as opções que o Cruzeiro tem hoje, o Zé Ivaldo não seria reserva da equipe do Cruzeiro, acho que chegaria para ser titular e controlar aí esse setor defensivo do Cruzeiro, talvez ao lado do Oliveira, aí ficaria uma disputa pela outra posição e vamos ver como é que vai ser o decorrer dessas negociações. O Atlético Paranaense também tem o interesse de renovar, como a gente disse, e como apurou o Samuel Venâncio. Agora mudar um pouquinho o assunto, já partindo para a parte final do nosso vídeo, vamos falar de Wallace, né? A gente vai falar um pouquinho de Sada Cruzeiro, não é muito comum a gente falar de Sada Cruzeiro, inclusive no domingo conquistou mais um título de Superliga, né? E o Wallace esteve em quadra marcando o último ponto e foi o retorno de Wallace depois de uma longa punição aí, né? Desde o início do ano ele estava punido
por uma publicação muito infeliz e muito irresponsável do Wallace, né? Ele foi muito infeliz e muito irresponsável, pelo menos esse é o meu ponto de vista, e se você discordar e achar que ele não fez nada de errado, eu respeito a sua opinião, mas não concordo com ela, né? E aí hoje a gente teve a divulgação que o Comitê Olímpico puniu o Wallace com 5 anos de suspensão do vôlei, né? E aí, se você discorda da minha opinião anterior, acho que você vai concordar comigo nessa. É surreal ver um jogador fazer o que o Wallace fez e ser punido com 5 anos. Ou seja, o Wallace tem 35 anos, o Wallace não vai mais jogar vôlei, né? Se essa punição for mantida, né? Obviamente a defesa do jogador vai tentar recorrer, vai tentar diminuir isso, anular essa punição, mas é algo surreal, ainda mais se a gente parar para pensar, não é querendo comparar vôlei com futebol, mas que a gente tem o Marcinho, lateral que está no América, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. E em 2020 ele matou 2 pessoas atropeladas e já chegou a ser condenado por isso, fugiu do local, abandonou o veículo, apareceu somente, eu acho que foi 2 ou 3 dias depois, enfim. E esse cara tá jogando Série A de Campeonato Brasileiro, né? Não foi punido, não ficou afastado e tá aí jogando Série A de Campeonato Brasileiro. E o Wallace, por uma publicação em rede social, como a gente disse, muito infeliz e muito irresponsável. E sim, o Wallace mereceu ser punido e ele já cumpriu a sua pena, no meu ponto de vista, uma pena justa. Agora 5 anos afastado por conta de uma publicação em rede social. É surreal, né? Vamos ver se o Sada Cruzeiro, junto com o jogador, consegue aí recorrer e quebrar aí essa punição que também foi para a Confederação Brasileira de Vôlei, né? Que foi punida por 6 meses. E o Comitê Olímpico ainda pede que o Banco do Brasil e o Ministério do Esporte deixem de repassar o valor de patrocínio para a CBV durante esse período de 6 meses, que é a punição da CBV. Eu tentei ler mais ou menos o texto que foi divulgado sobre essa punição de Wallace e pelo que eu entendi foi mais por ele ter atuado nessa final de Superliga, já que ele estava ainda punido pelo Comitê Olímpico, mas o Sada Cruzeiro conseguiu uma liminar no STJD do vôlei para que ele pudesse jogar essa final. Então assim, eles acabaram não gostando dessa decisão, não gostaram que a CBV também liberou o jogador para jogar e acabaram aplicando uma punição ainda maior tanto ao Wallace e agora também à CBV. Mas assim, como eu disse, é surreal a gente ter casos aí muito mais graves no esporte, envolvendo crimes que foram cometidos e os jogadores não foram punidos, né? E aí o Wallace pode correr o risco de não jogar vôlei mais na vida dele, né? Já que ele está com 35 anos, por conta de uma publicação em rede social. E lembrando que o Wallace está punido, né, desde o início do ano, ou seja, ele perdeu um grande período de jogos importantes do Sada Cruzeiro, no meu ponto de vista, justo, né, de forma justa, porque ele errou, mas acho que 5 anos pesaram a mão, né? Aí a gente tem que rever essa situação, torcer para que o Wallace consiga reverter. E se você discorda da minha opinião também, tudo bem, fique à vontade para discordar, aqui é uma democracia, você dá a sua opinião, eu dou a minha, mas só deixando esse desabafo no final do vídeo de hoje, beleza? Esse é o Diário Celeste, trazendo todos os dias as notícias do Cruzeiro. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreva aí no canal e siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias, agora recuperado da gripe, tamo de volta. Até a próxima.